Eu cresci numa família muito antiquada. Lá em casa, a palavra menstruação era um bicho de 7 cabeças. A gente falasse isso, era como se a gente estivesse xingando, sabe? A minha mãe, ela não me deixava ver ela nem de calcinha e sutiã, só pra você ter noção do jeito que as coisas eram. Tudo muito severo, rígido, antiquado mesmo, sabe? Quando eu menstruei, eu tava com 10 anos e eu não tive coragem de contar pra minha mãe, porque ela nunca me deu essa liberdade de conversar com ela. Eu tive que me virar como deu, colocar pano, sabe? Ixi, foi uma dificuldade só. E aí, quando eu tava com 11 anos, prestes a fazer 12, eu conheci o Patrick. Ele mudou pra rua da casa da minha avó. E aí, de vez em quando, eu ia na casa dela, sabe? Tipo, 2, 3 vezes por semana, porque os meus pais não me deixavam solta. E aí, numa dessas, eu conheci ele. E a primeira vez que o Patrick me viu passando na rua, ele mexeu comigo. Tipo, oi, gatinha e tal, sabe? E naquela época, o meu corpo ainda era um corpo de uma criança. Na real, eu nunca fui corpuda, né? Então, ainda não era comum os garotos mexer comigo. Aquilo me deixou, assim, tão entusiasmada, sabe? E aí, nisso, a gente começou a flertar. Depois, eu dei o meu primeiro beijo nele, sabe? Foi com o Patrick o meu primeiro beijo. E aí, ele me pediu em namoro e eu aceitei. Eu tava muito apaixonadinha nele. Óbvio que tudo muito escondido. Porque se os meus pais, pelo menos, sonhassem, meu Deus do céu, a casa caía. Passou alguns meses que eu mais o Patrick tava namorando. E um dia ele me pediu pra ficar com ele. Tipo, ficar mesmo, ter relação, sabe? Eu tava muito apaixonada por ele, mas eu era muito novinha, sabe? Eu fiquei com medo quando ele me pediu isso. Só que ele falava assim, não, eu vou ter cuidado, sabe? Vou ser carinhoso e tal. Na real, eu acho que até ele era virgem, sim. E aí, acabou que eu topei. Só que naquele dia não teve como a gente ficar. Porque tinha gente na casa dele e tinha gente na casa da minha avó também. E nisso ele falou assim, você podia arrumar mais desculpas pra poder vir mais na sua avó e a gente ter mais oportunidade, né? Quando surgiu uma oportunidade, a gente poder aproveitar. Mas os meus pais não deixavam eu ir lá quando eu bem quisesse, era só quando eles deixavam, sabe? E aí um dia eu fui e aconteceu de não ter ninguém na casa do Patrick. E nisso ele falou assim, não tem ninguém lá em casa, vamos pra lá, né? Vai ser hoje e tal. E eu morrendo de medo, mas fui. E aí fiquei com ele. O Patrick tirou a minha virgindade. E aquele dia, por sinal, foi horrível. A segunda vez foi melhor, sabe? Mas aquela primeira foi horrível. Depois de alguns dias, a gente ficou de novo, né? E depois dessa segunda vez que eu fiquei com o Patrick, eu meio que dei uma sumidinha lá na casa da minha avó. E no próximo mês, sério, gente, foi muito rápido. No próximo mês, eu já comecei a ter sintomas. E o sintoma maior, mais frequente que eu tinha era vômito. Eu vomitava até a água que eu bebia, sério, não parava nada no meu estômago. Eu vomitava tanto que um dia a minha mãe me levou pro hospital e ela não descobriu. Porque eu não sei o que eles aprontaram no hospital aquele dia, que só colocaram soro na minha veia, né? Me deixou de observação e pronto, ninguém falou nada que eu tava grávida, nem nada do tipo. Quando já tinha mais de mês que eu tava passando mal, que eu tava bem ruim desse jeito, um dia eu fui na casa da minha avó e do nada o Patrick falou assim, eu não sei não, mas eu acho que você tá grávida, viu? E eu falei assim, o quê? Da onde você tirou isso? Ele falou assim, ué, olha pra você tá igualzinha a minha mãe quando tava esperando meu irmãozinho. Quando o Patrick falou aquilo, eu caí em choro, sério. Eu ficava falando assim, e agora? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Meu pai vai me matar. E o Patrick, a todo tempo, ele tava mais tranquilo que eu, sabe? Ele ficou pensativo um tempo e ele falou assim, olha, eu acho que a gente vai ter que pedir ajuda pra minha mãe. E eu, quero, pelo amor de Deus, não conta pra ela, eu não quero que ninguém fique sabendo, porque eu tava com tanta vergonha, eu tava num misto de medo e vergonha por causa da minha criação. Mas é como ele disse, não tinha outro jeito, sabe? A gente precisava de ajuda. E aí, nisso, ele me levou lá pra casa dele, contou pra mãe dele, e ela surtou, óbvio, né? Porque a gente era praticamente 2 crianças. Ela falava assim, meu filho do céu, o pai dela vai te matar, o que vocês fizeram, sabe? E aí ela deu o surto dela, quando ela se acalmou um pouco, foi na farmácia comprar um teste. Ela voltou, me colocou pra fazer esse teste, e eu lembro como se fosse hoje a cara dela quando ela viu o resultado do teste na mão. Ela olhou assim, olhou pro meu rosto e falou assim, menina do céu, você tá grávida mesmo. O que vocês dois foram aprontar? Seu pai vai te matar, seu pai vai matar o Patrick, sabe? Mas assim, ela que deu mais apoio pra gente, apesar de tudo. Óbvio, ela não passou a mão, né? Porque a gente era 2 crianças. Mas ela que deu mais apoio, inclusive foi ela que foi contar pra minha mãe. A minha mãe, a primeira reação dela foi me bater. Ela me deu assim, altos tapão, sabe? A mãe do Patrick que pulou na frente, falou, não, você não vai bater na menina grávida. E aí depois ela caiu no choro também. A minha mãe, ela só sabia chorar e olhar pra mim e falar assim, como que você fez isso comigo? Por que você fez isso comigo? Como se eu tivesse feito alguma coisa com ela e não comigo, né? E aí depois foi a vez do meu pai. Quando a minha mãe foi contar pro meu pai, ela ficou com muito medo da reação dele, sabe? Então ela me levou pra casa da minha avó, me deixou 2 dias lá pra só assim ela contar pra ele. Quando eu voltei pra casa, o meu pai, ele mal olhava na minha cara e foi assim por vários meses. O meu pai foi falar comigo quando eu tava quase ganhando a minha filha, sabe? A minha gravidez foi tranquila, apesar de tudo, foi uma gravidez saudável e tranquila. E alguns meses depois que eu tive a minha bebê, eu e o Patrick, a gente acabou se separando, a gente não deu certo, era muito novinho, mas ele sempre foi presente na vida da minha filha, apesar de ter sido pai tão jovem. Eu, no exato momento que eu conheci, que eu olhei pro rostinho da minha filha, eu me apaixonei, sabe? Eu amei a minha filha, mas eu odiei a maternidade tão jovem quanto eu fui. Eu não vou romantizar, falar que foi lindo, que foi fácil. Pelo contrário, foi muito difícil. Eu não dormia, eu não comia, eu não tinha tempo de tomar banho, sabe? Eu tava deixando de viver coisas que eu deveria viver e tava vivendo outras que eu ainda não tinha idade pra estar vivendo. Então o que eu tenho pra dizer pra vocês é, meninas, se cuidem. E pra vocês, mães, sejam amigas das suas filhas.